Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Momento devocional chegando agora até você, através do Instagram, do Facebook e do YouTube. Trazendo hoje o tema 3 bênçãos de Deus aos humildes. Repetindo, 3 bênçãos de Deus aos humildes. Eu quero pedir a você que está acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook para compartilhar com seus contatos. E também para você que está acompanhando pelo YouTube, para compartilhar com seus contatos, se inscrever no canal e também deixar aí o seu like para incentivar a disseminação da palavra de Deus. Assim o YouTube vai entender que há interesse nesse vídeo e vai recomendá-lo a mais e mais pessoas. Eu sou o pastor Paulo César Reis, estou falando de Goiânia. Esse é um trabalho de edificação espiritual pela internet. Não pretendo substituir a assistência da sua igreja local e da sua liderança. Também não pretendo pedir dinheiro ou manipular a sua vida. Apenas compartilhar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos então ao tema de hoje. 3 bênçãos de Deus aos humildes. Primeiro, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Graça, aqui nesse sentido, o sentido bíblico, não tem nada a ver com o riso, com a comédia, com o humor. A palavra graça aqui, haná no hebraico, charis, no grego quer dizer favor não merecido. É Deus sendo favorável àquela pessoa que é humilde. É o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5,5 e de igual modo diz também em Tiago 4,6. E Deus resiste aos soberbos, contudo dá maior graça aos humildes. Tiago 4,6 diz, antes ele dá maior graça. Antes aqui é prioridade. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero primeiro convidar você a refletir sobre essa expressão, Deus resiste aos soberbos. Resistência, por exemplo, é o que o vento oferece, o vento contrário oferece a um barco que quer navegar. Ele vem contra a vela e ao invés de impulsionar para frente, ele resiste, né? É isso que Deus faz com o soberbo, com o arrogante. Deus resiste, Deus não favorece. Deus não se coloca favorável ao soberbo, mas ele não só se coloca favorável ao humilde e ainda lhe concede graça. A soberba, que é o oposto da humildade, é um grave pecado. É um pecado e é um pecado grave. A presença da soberba na vida de uma pessoa, de um cristão, de uma cristã, constitui um sério obstáculo para o relacionamento dessa pessoa com Deus e consigo mesma e também com o próximo, mas principalmente com Deus e com o seu próximo. Nós temos um relacionamento vertical, que é com Deus, mas também temos um relacionamento universal, que é com o nosso próximo. E esses relacionamentos são afetados, prejudicados e até mesmo impedidos por causa da arrogância. Quanta gente com a sua vida arruinada por aí, por causa da arrogância. Às vezes com recursos, com dons, com capacidades, com oportunidades, mas tudo se tornou inútil por causa da arrogância. Mas aqui estamos falando de humildade no conceito bíblico da humildade e não no conceito social. O conceito socioeconômico de humildade muitas vezes é confundido com pobreza. Alguém que é muito pobre diz, uma pessoa muito humilde.
Ou então quando uma pessoa ela é introvertida, caladinha, que não se impõe, não se posiciona, não se expressa, diz-se que ela é uma pessoa humilde. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da humildade de espírito. Não fazer um autoconceito de si mesmo, não pensar de si mesmo mais do que convém pensar. Não admitir que, em nome de uma autoestima, a pessoa vai se julgar superior aos outros. Isso é soberba. Então a soberba, ela impede a comunhão com Deus e a boa relação com o próximo. E atrai muitos problemas. Além do que, a pessoa não vai ter o favor de Deus por ela. Deus resiste aos soberbos. Então a primeira coisa que Deus dá, são 3. A primeira coisa é graça aos humildes. A segunda coisa, a Bíblia diz que Deus exalta aos humildes. Não somente dá graça, favor, mas exalta, levanta, coloca em destaque, projeta, impulsiona aos humildes. É o que disse o Senhor Jesus no sermão profético, lá em Mateus 23, no verso 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Observe que está falando aquele que se exalta, que é a soberba, a arrogância, e está falando daquele que a si mesmo se humilhar. Observe, amado irmão, irmã, que acompanha essa reflexão, que nós estamos falando que aquele que for humilhado será exaltado. Humilhado pelo outro, por uma segunda, uma terceira pessoa. Mas aquele, ou aquela, que é a si mesmo se humilhar. A auto-humilhação, a não glorificação do ego, a não se colocar ou entronizar o ego no trono da própria vida, mas preferirem honra uns aos outros e se humilhar, principalmente debaixo da potente mão de Deus. Foi o apóstolo Tiago que escreveu: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, kairos, o tempo de Deus, o tempo perfeito para alguma coisa acontecer, que ele mesmo vos exalte. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A terceira coisa que Deus concede, a terceira bênção, não é coisa. Nem sempre a bênção é coisa, e nem sempre uma coisa é uma bênção. A terceira bênção que Deus concede aos humildes é o seu reino. É pouco? O reino de Deus. Não é um reino da terra, não é um reino deste mundo, transitório, passageiro, limitado, e que pode passar. Esse mundo passa, e toda a sua vaidade. Mas olha o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus 5, 3. Quer conferir aí na sua Bíblia? Nas chamadas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? A cada bem-aventurança corresponde uma recompensa, uma consequência. Jesus disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus. Não é o reino de um país da terra. Para quem? Para os humildes de espírito. Olha o quão compensador é ter uma vida em humildade. A verdadeira humildade que procede do Espírito, aquela humildade que a própria pessoa, mesmo tendo, sabendo, podendo e sendo, ela se humilha. Ela humilha a si mesma, não no sentido de denegrir a própria imagem, não no sentido de negar suas capacidades, mas não de impô-las para humilhar ninguém, não agir com soberba. Então vamos recapitular. 3 bênçãos que Deus concede aos humildes. Primeira, Ele dá graça aos humildes.
Segunda, ele exalta aos humildes. E a terceira, ele dará o seu reino aos humildes, o reino dos céus. Toda essa expansão que transcende ao próprio universo desconhecido ainda, faz parte do reino de Deus. É um reino físico, é um reino espiritual, é uma dimensão física, é uma dimensão desconhecida no mundo espiritual. Tudo isso faz parte do reino de Deus. E ele dará aos humildes de espírito. Vamos então aprender com o mestre dos mestres que disse: aprendei de mim, Mateus 28. Jesus disse: aprendei, pois, de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O cansaço emocional, a fadiga espiritual causada pela busca da arrogância, o esforço da arrogância, cansa a alma, mas a alma por fim vai descansar quando nós aprendemos a mansidão e a humildade do nosso Mestre e Senhor, o nosso modelo e exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los nessa hora para um momento de oração, diante dessa palavra que refletimos nessa hora, que você seja alcançado, alcançada, que sejamos todos impactados por essa advertência bíblica e venhamos a cultivar uma vida em humildade de espírito, humilhando-nos a nós mesmos diante do Senhor, para que Ele, a seu tempo, nos exalte. Vamos orar? Senhor querido e santo, no nome de Jesus, teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador e também o nosso modelo de humildade e de mansidão, pedimos que o Senhor nos capacite pelo Teu Espírito Santo, como fruto do Teu Espírito no nosso espírito, a sermos verdadeiramente humildes, quebrantados diante do Senhor, reconhecendo que a verdadeira grandeza é Tua, que todo o poder e autoridade são Teus e que nós dependemos do Senhor em tudo em nossas vidas. Nos ensina a ser humildes, a caminhar a segunda milha, a deixar a capa, a oferecer a outra face e a depender do Senhor. Ajuda agora essa pessoa que tem enfrentado lutas no seu gênio, no seu temperamento, pela falta de humildade. Ajuda a todos nós, Senhor. E também eu oro por essa pessoa que está passando por lutas pessoais, na vida financeira, nos relacionamentos, por fraquezas espirituais, não tem conseguido caminhar junto com o teu povo, com a tua igreja. Por essa pessoa que está desempregada, eu oro agora. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está enferma, quem sabe hospitalizada, ou em casa, no leito da enfermidade, ou ainda tentando tocar a sua vida, trabalhar, mas acometida de doenças, de enfermidades que tem tirado o seu sossego, a sua tranquilidade. Ajuda, intervém com o teu poder, Senhor. Também eu oro, Senhor, pelas famílias, pela nação brasileira, pelas autoridades constituídas e por esta palavra que qual semente foi semeada nesta hora, que ela possa alcançar nesse coração uma boa terra e venha germinar, crescer e frutificar, produzindo frutos que glorifiquem o teu nome. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agradeça a sua preciosa atenção. Convido você a se inscrever aí no canal do YouTube. Me ajude a alcançar a humilde marca de 1.000 inscritos. Para começar, estamos aí no 340, né? Vamos chegar a 1.000. Faça a sua parte, divulgue, compartilhe, para que esta palavra e outras como essa que já estão postadas aí, mais de 200 vídeos, possam ser canal de Deus para abençoar vidas. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.